Alô, garotada da Otávio César, alunos da professora Roseli, da segunda B, não é isso? Muito obrigada por vocês terem lido um dos meus livros, estou muito feliz com isso. E já fiz uma amiga no Facebook da sua turma, uma menina incrível, muito inteligente. Professora Roseli é ótima, hein? Meus parabéns a vocês todos. Bem, então nós estamos aqui para falar um pouco a respeito desse livro quem Acorda Sonha, responder as perguntas de vocês e as perguntas da professora Roseli. Uma das perguntas foi quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever já há muito tempo, foi mais ou menos 89, e acho que sim. Não, foi antes disso. 1900, Caixa Postal 1989. Foi 86, mais ou menos, que eu comecei a escrever. Publicando, claro, porque eu sempre tinha escrito. Eu escrevo desde criança. Então, eu escrevo mesmo, eu sempre escrevi histórias, inventava histórias, tem um monte ainda aí originais. Então eu comecei a publicar, meu primeiro livro foi Qual o Caminho do Sol, que foi escrito em parceria também. Foi escrito com Malu Alexim, mas na realidade é um livro que vem de um grupo de amigas. Nós começamos com uma peça de teatro, e essa peça de teatro aí sim, eu e Malu transformamos em texto corrido, e foi o primeiro livro publicado. Aí depois foi o Caixa Postal, 1989, que é um livro para jovens, e esse livro para jovens foi muito premiado, aí foi bárbaro, foi muito bacana. E o primeiro também, ganhou altamente recomendável. Agora, esse aqui foi bacana, porque esse aqui foi uma coleção que ganhou o prêmio do melhor livro do ano pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Mas a ideia foi de Helena Rodarte, que era a editora da Ediouro na época. Ela queria que três autores premiados, como eu, Lia Neiva e Silvio Ortoff, e três excelentes ilustradores, como Roger Mello, Mariana Massarani e Elizabeth Teixeira, ilustradores também maravilhosos e originais, e cada um na sua linguagem, trabalhássemos o mesmo texto. Por isso é que essa coleção se chama Assim é como assim lhe parece, ou Doze Olhos, uma História. A ideia de Helena era: Lianeiva iria criar um conto de fadas. Eu receberia esse conto de fadas e iria recontá-lo do meu jeito, através de um dos personagens do conto de fada. E a Silvia a mesma coisa. E o primeiro conto que eu recebi, foi o conto do príncipe. Cadê aqui? Vou ali e volto já. Esse aqui é bem legal para mostrar para vocês, porque a gente vê como é que os ilustradores trabalhavam com muita parceria. Elizabeth tem um traço lindo, né? E era assim, a Elizabeth começava a fazer a Dalia, o Roger me ilustrava e a Mariana ilustrava a Silvia Ortoff. Aqui, quando Elizabeth cria, quer dizer, eles se reuniam para criarem os personagens. Eles decidiam algumas coisas. A personagem vai ser assim, vai ter o cabelo vermelho, vai ter o cabelo preto, como é que ela vai ser. Então é interessante, porque cada um, vejam só, olha aqui, ó. O Roger fez aqui, olha, a princesa assim, ó, com esse cabelão vermelho. E Mariana Massarani, olha só, faz do jeito dela, a princesa também com cabelão vermelho. Então é bacana isso, porque cada uma tem o seu, cada ilustrador tem o seu jeito de ver a ilustração. E a mesma coisa o autor. Então, Lia me mandou a história, me mandava a história, eu escrevia e nós duas mandávamos para a Silvia e o livro então seguia a sua vida. Mas acontece que depois de 4 livros escritos, Lia pediu para parar de ser a primeira. Já tinha escrito contos de fadas demais, era um trabalho um pouco corrido. Então,
a Helena pediu para eu começar, porque Silvia, nessa época, já estava doente. E aí eu já respondo a pergunta se tem alguma coisa a ver o fato da fada Ludmilla dormir e com Silvia estar doente. Não, não tem. É, eu escolhi porque era um conto de fadas, então a gente revisitava mitos que sempre estão presentes no conto de fada. E normalmente, quer dizer, vocês mesmos citaram e perceberam que a Bela Adormecida e a Branca de Neve ambas dormem e são despertadas pelo príncipe. No caso, os personagens, eu botei a fada para dormir, e não a princesa. Por que, que esse mito existe, desse sono? Porque esses contos de fada, que foram criados na Idade Média, e que ninguém sabe por quem, alguns autores, quer dizer, Perrault compilou alguns contos de fada, mas a história original eram histórias que eram passadas de pai para filho, de irmão para irmão, e assim vai, né? E daí também, quer dizer, na realidade, essa princesa que dorme talvez a Bela Adormecida e a Branca de Neve sejam a mesma princesa, sendo que num lugar, numa determinada aldeia, era contada de um jeito, e na outra era contada de outro. E vocês reparem, é Branca de Neve. Por quê? Porque é um símbolo do inverno. As estações do ano eram muito importantes, continuam sendo muito importantes, né, no hemisfério norte. Mas era muito mais importante ainda naquela época, as estações do ano. Porque naquela época não existia eletricidade, o aquecimento era feito com fogão no meio da sala, né? Fogão a lenha. Então você tinha que se preparar para o inverno. E vocês sabem disso com a fábula da cigarra e da formiga, não é a mesma coisa? A formiguinha se preparando para o inverno? A mesma coisa. Então eles tinham que se preparar para o inverno. Aí você imagina só o que era. Um frio danado, frio mesmo. Sem aquecimento. Todo mundo juntinho, dentro de casa. Era como se tudo estivesse dormindo. Você olhava para a janela, não via passarinho, não via nada voando, nenhum bicho, nenhuma lebre correndo, nada. Só neve, tudo branco. E daí até o nome da Branca de Neve é por causa disso também, porque era aquela neve, aquele frio do inverno. E que ela é despertada pelo beijo, como a primavera desperta a terra aí os passarinhos começam a cantar para a vida. Tanto que primavera, a primeira verdade, o primeiro beijo, daí o nome primavera. Daí essa alegria que a gente tem, né? Quando a gente chega na primavera aqui, onde eu moro, que eu moro no meio do mato, nossa mãe, é uma loucura. É muito passarinho nascendo, uma cantoria incrível na hora que a gente acorda. É muito bonito. Daí então eu peguei este mito da, da primavera, do beijo, né? Do despertar, da princesa que dorme, e utilizei. A Silvia estava doente, mas ela estava ainda muito bem. A gente tinha grandes esperanças que ela se recuperasse. Talvez se fosse hoje em dia ela tivesse se recuperado. Ela era uma pessoa encantadora, uma pessoa muito alegre. E tanto que eu não posso dizer para vocês o que ela pensou a respeito do sinote. Porque a Silvia, a impressão que me deu é que ela não era uma pessoa assim de que tinha significados por trás. Tanto o uso da flauta mágica, a mesma coisa. É pelo fato de ser mágica. Essa que é a beleza da Silvia, do descompromisso que ela tem com significados psicológicos, intelectuais, mas com grande compromisso com a imaginação, com a alegria, com a diversão. E a uma outra pergunta que meus livros normalmente não eram didáticos. Eu acho que sim, é uma questão apenas de como a gente vê a didática. Eu sou professora, sou formada em pedagogia, sou mestre em educação, e quase doutora em educação, mas eu não terminei, porque aí, se meu pai morreu, eu não terminei o doutorado. Mas eu tenho esse compromisso com a criança, sem dúvida alguma. É claro que a diversão também faz parte da didática. Então, a pessoa divertir a imaginação e deixar as coisas serem leves e soltas. Mas, no fundo, há sempre alguma coisa, alguma mensagem que está passando. O que vocês acham? Quer dizer, no caso,
Vocês vejam só, a Ludmilla estava dormindo. O esperado seria que o B já despertasse, mas no caso não aconteceu. Então, muitas vezes, aquilo que a gente espera não acontece. Não é isso? Então, essa é. Por quê? Porque simplesmente era a época dela, dormir 100 anos dela. Feita a Bela Adormecida, né, que dormia 100 anos. Era a época dela. Então, às vezes, nem sempre aquilo que a gente espera acontece. Então, sempre há algum fundo didático, alguma mensagem que se quer passar no didático nesse sentido. Não no sentido Lobatian, de Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato tinha um conteúdo explícito didático. Ele ensinava ciência, ele ensinava geografia, ele ensinava astronomia, ele tinha um conteúdo explícito, era uma maneira ótima de se aprender. Pena que hoje em dia a gente não possa mais utilizar esses livros porque já estão defasados. Esse é um problema também do livro didático, porque o conhecimento muda, não é isso? A gente pensa que é uma coisa e depois que a gente vê a coisa mudou. Novas descobertas e faz a gente sempre aprender mais. Bem, deixa eu ver aqui o que mais o que vocês falam. A ideia, como eu falei, foi da Helena. O nome Gotak foi o nome que Lia Neiva escolheu, só ela que poderá responder. E sim, o convite foi a Helena também que fez. A Helena era editora e a Helena convidou os três. Pelo fato deles serem excelentes ilustradores e cada um ter seu estilo. Então, essa é a razão de ser deles. Agora, uma coisa que também vocês perguntaram, que é interessante, que se vocês saibam, é o seguinte. Nesta página aqui, eu escrevo: daí por diante foi só desastre. Cada 3 soluços, uma confusão. Transformou um sapo em príncipe, amassou a armadura de um cavaleiro, entalou uma princesa em um trono, deu um comichão numa padeira, criou bolotas e um dragão. Ai! Mais um monte de trapalhadas. Essas trapalhadas estão contidas nos outros livros da coleção. Em cada um, um tem o sapo que é transformado em príncipe, o outro tem a bolota da padeira, a comichão que a padeira teve. E assim cada uma dessas trapalhadas está contida aqui dentro dos livros. É interessante também, nesse livro aqui que eu também iniciei, que o Chamuscou não queimou, que ele foi escrito antes do Shrek, hein? Será que me copiaram? Será que lá na Disney, lá em Hollywood, leram meu livro e copiaram? Ou foi coincidência? Eu acho que foi coincidência. Mas ia ser bacana, né? Eu ia me achar, né? Se achar que o Shrek tinha sido baseado numa história minha. Porque realmente foi isso. Quer dizer, eu apenas inverti as histórias. Nesse caso, o dragão, ele se apaixona pela princesa, também tem a ver com Megera Domada de Shakespeare. Porque, na realidade, sempre a gente tem essas referências. Da mesma forma que a Silvia utilizou a flauta mágica no livro, na história de Shakespeare sobre a Megera Domada, era isso, era uma moça que era brava, né? Ela estava sempre brigona e ela não arrumava marido de jeito nenhum, porque todos os homens saíam correndo. E o pai dela tinha decidido que as 2 outras filhas só iriam se casar no dia que essa irmã, que era a mais velha, se casasse. Então as irmãs estavam desesperadas. E aparece um homem decidido a domar a megera. E ele o faz. Então essa tem um pouco a ver com a Megera Domada de Shakespeare. Mas ao mesmo tempo ela se transforma em dragão. Qual é o feminino de dragão? Dragão fêmea? Não sei. Bem, foi um prazer enorme falar com vocês. Sempre que vocês quiserem alguma informação, alguma história, me digam. E eu vou estar aqui
adorando conversar com vocês. Muito obrigada mesmo. Beijo grande.